E aí, já pararam para pensar na coragem que precisa para defender aquilo que a gente acredita, mesmo na frente de alguém superpoderoso? Pois é, hoje a gente vai conhecer a história de um verdadeiro herói da fé, que fez exatamente isso, e muito mais. A gente está prestes a conhecer alguém que, olha, fez as duas coisas. Um frade capuchinho chamado José de Leonesa. E a história dele é simplesmente incrível! Preparem-se! Então, bora lá. Nossa aventura começa lá na Itália há muito, muito tempo. Lá, um jovem chamado José sentiu um chamado no coração, sabe? Tão forte, mas tão forte que ele decidiu dedicar a vida inteira à sua fé. Olhando aqui essa linha do tempo, tem uma coisa que chama muito a atenção. Ele entrou para os frades com apenas 16 anos. Gente, imagina só, tão novo e já sabendo exatamente o que queria fazer da vida. Que determinação. E o que significava ser um frade capuchinho? Bom, significava viver de um jeito bem simples, com muita oração e o mais importante de tudo, se dedicar a ajudar as pessoas mais pobres. E foi essa promessa de ajudar quem mais precisava que levou José a uma aventura super perigosa e fantástica. Em 1587, a missão do José o levou para bem longe de casa. O destino dele era a cidade gigante de Constantinopla, que naquela época era o coração de um império poderosíssimo. Chegando lá, ele foi ajudar os prisioneiros cristãos. Mas o José sentiu que só isso não era o bastante. Ele precisava fazer mais. Ele queria ir direto na fonte, falar com a pessoa mais poderosa de todas. E ele fez, com uma coragem impressionante, ele foi tentar pregar a sua fé para o próprio sultão, o chefe de tudo, Murai III. E claro, esse ato de bravura ia colocar a vida dele em um perigo gigantesco. Como era de se esperar, o sultão não gostou nem um pouco da mensagem do José. E por causa dessa ousadia toda, o nosso frade foi preso e recebeu uma sentença terrível. O que aconteceu depois foi um teste de fé no nível máximo. Ele foi capturado, foi torturado de um jeito horrível, pendurado em ganchos, mas, mesmo cara a cara com a morte, a fé dele não diminuiu nem um pouquinho. E então, aconteceu algo inacreditável. Contra todas as possibilidades, José sobreviveu. As pessoas na época acharam que foi um verdadeiro milagre. E para o José, aquele foi o começo de uma nova fase da sua missão. Depois de tudo isso, José foi expulso e voltou para a Itália. Mas olha, ele não voltou derrotado de jeito nenhum. Pelo contrário, essa experiência horrível deu a ele um propósito ainda mais forte. De volta para casa, José virou um pregador que não parava nunca. Ele cuidava dos doentes, visitava prisioneiros, ajudava a construir hospitais. Ele até criou uma coisa chamada Montes Pios, que era tipo um banco especial para ajudar os mais pobres a conseguirem empréstimos. Ele se tornou uma pessoa super querida e importante por lá. As pessoas tinham um jeito muito legal de descrever o José. Diziam que ele era um leão contra o pecado e um cordeiro para o pecador. Ou seja, ele era super firme nas suas crenças, mas sempre tratava todo mundo com muita gentileza e humildade. E até no finzinho da sua vida, José deu um último exemplo da sua força e da sua fé, que eram, assim, de outro mundo. Ele ficou doente, com câncer, e precisou passar por uma cirurgia muito dolorosa. E, gente, ele aguentou tudo sem anestesia nenhuma. Ele ofereceu toda aquela dor como se fosse uma oração. Isso mostra que a coragem dele não era só para momentos grandiosos, mas também para o sofrimento quietinho, pessoal. É por causa de toda essa vida de fé, serviço e coragem heróica que a igreja celebra o dia de São José de Leonessa todo dia 4 de fevereiro. É um jeito de garantir que a história dele nunca seja esquecida. A história do José de Leonesa mostra pra gente que ser herói de verdade tem a ver com coragem, com se importar com quem está sofrendo e com ter uma fé que não se abala, mesmo quando dá muito medo. E a vida dele deixa uma pergunta no ar pra gente, né? Como será que os nossos pequenos atos de coragem e de bondade do dia a dia podem inspirar as pessoas e mudar o mundo ao nosso redor? Fica aí a reflexão.